que o amor de Deus venha tocar em nossos corações, né? Para a gente vir fazer mais uma live na presença de Deus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos abençoar poderosamente, né? Para que eu possa fazer essa obra conforme a vontade dEle, iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa entender a palavra, né? Para que o Espírito de Deus venha falar em nossos corações. Porque, irmãos, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, né, fazendo a obra, né, que seria de nós, né, se fosse depender das nossas palavras. De sorte que temos um Senhor, né, misericordioso, e nos deixou já aqui a palavra preparada, né? Agora é só a gente ler, né, com discernimento que o Espírito nos dá, para que a gente venha nos edificar na presença de Deus, porque esse é o mais importante, né? Que a gente venha ouvir a palavra de Deus, colocar ela na tábua dos nossos corações, para a gente começar a mudar, né? Começar a mudar. Isso é o mais importante. A gente não ser só ouvinte da palavra, mas que a gente venha ouvir a palavra, colocar ela em nossos corações para começar a transformação do nosso ser. Né? Como eu sempre digo aqui, Jesus disse: seja santo porque eu sou santo. O mundo não acredita nessas coisas, né? O mundo não acredita que a gente um dia praticou quantas coisas ruins aí, né? E de repente Deus, Jesus nos chama e a gente começa essa transformação. Então a gente, para o mundo, a gente está condenado, né? Porque agora a gente é santinho, não é? Mas graças a Deus isso é possível sim, né? Para quem crê, foi para isso que Jesus veio, né? Para nos tornar também santo. Para isso ele morreu na cruz por nós. Mas, né? Só crê, né? Quem está em Deus. Só crê quem o Espírito de Deus chamou. Né? Se o Espírito não chama, se o Espírito não coloca isso no coração, não tem como acreditar, né? Quero ler aqui em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, as palavras que João, né, nos deixou pelo poder de Deus. Até hoje nós temos ela aqui em nossas mãos, graças a Deus, né? Porque sabemos que vão ter dias que não vai mais ter a palavra de Deus. Então que a gente venha realmente aproveitar, né, e estudar e se transformar, como eu tenho dito, na presença de Deus. João, 1 João, na verdade é 1 João. João tem a primeira, a segunda e a terceira epístola. Essa aqui é a 1 João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eita glória! Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ai, meu Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser. É muito forte isso, né? Hoje estamos aqui como homens comuns andando sobre o mundo. As pessoas que nos vê a gente como a gente é agora.
Mas quando nós estivermos nos reinos de Deus, Deus tem preparado coisas extraordinárias para o seu povo. E Ele vai nos transformar. Isso é muito lindo e a gente ainda nem tem ideia do que nós vamos ser. Isso é muito lindo, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eita glória! Semelhantes a Jesus. Ele vai nos fazer igual a Ele. Não na altura dele, mas semelhantes a Ele. Glória a Deus, né? Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Né? Foi o que eu falei, seja santo, porque eu sou santo. As palavras de Jesus, né? Precisamos mesmo, né, nos purificar, nos transformar. Esse é o mais importante da vida do crente. Não é só ir na igreja, né? Ir na igreja, senta, ouve o culto, sai de lá, não muda. Continua brigando, não tem o amor. Quem tem o amor não fica brigando. Quem tem o amor não bate, não espanca. Ainda o Antigo Testamento veio a nos falar disso, mas Jesus veio fazer nova todas as coisas. Nós precisamos andar sobre estas coisas do mundo, não é? Sobre a lei, fazer ainda melhor, porque agora Jesus veio e agora Ele é amor, e a gente precisa aprender com Jesus. As coisas do Antigo Testamento ficou, não que a gente não deva obedecer, muito pelo contrário, nós devemos dar exemplo. Se Jesus veio fazer nova todas as coisas e Ele é amor, então nós devemos transformar a nossa vida nesse sentido. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Qualquer pecado, irmão. Não é só um pecadinho, um pecadão, não. É qualquer pecado. Quem pratica o pecado ainda pratica iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Quem crê em Jesus, né? Se o amor de Jesus já entrou em nossos corações, então o pecado já tem que dar espaço para o amor. Se ainda a gente não conseguiu nos purificar desse pecado, dessas coisinhas que a gente acha que é banal, então ainda a gente não tem o amor. E se a gente não tem o amor, a gente tem iniquidade. E se a gente tem iniquidade, nós não somos de Deus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. É por isso que eu falo, né, nas minhas pregações, para a gente conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é somente ir na igreja? Tem que ir na igreja. Precisa ir para a igreja. Mas infelizmente, hoje em dia, não tem tantos pregadores da palavra, mais falam 1, 2, 3 versículos aí, fica falando de outras coisas. Né? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Como sempre tenho dito aqui, ler a palavra de Deus significa interesse em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus Cristo. Né? Precisamos conhecer a Jesus Cristo para a gente se libertar das iniquidades do pecado. Só assim. Só conhecendo a Jesus Cristo. Ouvir falar não vai te salvar. Só ouvir falar, quero dizer. Né? Precisamos colocar na tábua do coração e começar a transformação. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo,
Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não tem meio termo, né? Ou nós cremos ou nós não cremos. Precisamos tomar uma atitude. E isso precisa ser já. Né? Se a gente não tomar nenhuma atitude, não precisa fazer mais nada. Né? Porque o mundo já no maligno. Né? Quem não tem essa transformação não é de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Né? Que nem Deus diz, né? Uma boa árvore não pode dar má fruto. Se a gente pratica a justiça, quem ama o seu irmão, né? Para a gente amar o irmão, é somente fazer a justiça. Tem outra coisa. Né? Faz a justiça, seja justo, honesto. É isso que é amar o irmão. Ser honesto. E quando puder, claro, falar do amor de Deus. Porque as obras, quer dizer, a fé sem as obras é morta. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Eita glória! Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Vou ler de novo. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não perdoa, quem tem muita dificuldade de perdão, ainda continua na morte. Porque quem não perdoa, como vai amar? Não é? Então, irmão, começamos a trabalhar nesse sentido do perdão. Eu já disse algumas vezes, para a gente conseguir isso, a gente começa orando pelo nosso irmão. Pelas pessoas que nós não conseguimos perdoar. A melhor forma para começar esse amor com esse irmão, perdoar esse irmão, é orando. Não tem outro jeito. Né? E depois Deus ele faz a obra. Depois Deus ele vai limpando isso do nosso coração e quando a gente menos esperar, Deus dá uma oportunidade para que a gente venha pedir perdão ou mesmo a pessoa vir pedir perdão a nós. Pode acontecer sim. Né? Mas o mais importante é isso, a gente limpar o nosso coração, a gente começar orando, depois, né, as coisas acontecem. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Sem perdão, sem amor, é homicida. Então que a gente venha pensar nessas palavras maravilhosas que Deus deixou aqui pra gente. Se a gente não consegue perdoar, a gente
chegar lá no final, lá a gente vai cair mesmo no buraco. Não tem jeito. Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem de nós já fez uma vez isso? Né? Dar a nossa vida pelo irmão. Mas a gente precisa fazer isso, como diz a palavra. Né? Então vamos orar. Vamos orar. Entendeu o significado desse que falou aqui agora, que devemos dar a vida. Então se ajoelhar e orar pela vida desse irmão. Porque a gente orando pela vida dele, a gente salva a nossa própria vida. Porque aí depois vem o perdão, vem o amor, e a gente ganha às vezes até aquela alma para Deus. E a nossa própria. Porque até aí a gente era homicida. Mas se a gente começar a praticar isso com as pessoas, com os irmãos, com todos os irmãos, né? Então a gente vai ter vida. Deus vai transformando. Como eu sempre tenho dito aqui, né? A gente precisa de um tempo para nos transformar. É por isso que sempre eu falo, tem que ser agora o começo da transformação na nossa vida. Agora. Porque demora, irmão. Bem eu sei disso. Eu ainda estou trabalhando nisso na minha vida. Né? Tem muitas coisas que eu preciso ainda me libertar. Não é assim tão fácil, né? A gente vai lendo a palavra, Deus vai dando um entendimento, vai trabalhando no nosso coração. E a gente vai conseguindo sim, eu tenho conseguido bastante coisas, assim, bastante transformações na minha vida. Quem me conhece sabe. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Eita! Por isso que Deus fala, né, na palavra, quão difícil é um rico entrar nos reinos do céu. Por isso, irmãos, nós não devemos fazer estes tipos de propósito com Deus, né, de prosperidade, de isso, de aquilo, porque Deus, Ele nos dá o que a gente precisa. Porque quão grande, né? Quão grande é o amor de Deus para conosco. Ele não vai nos deixar faltar nada. Né? E se ainda Deus fala que é tão difícil entrar um rico no reino dos céus, então para que a gente vai contra isso? Se a pessoa ganha um pouco mais, já endurece o coração. Às vezes até abandona já a igreja. Quem dirá, né? Amar o próximo. E nisso conhecemos que somos verdade e diante. E nisso conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguremos-nos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se a gente sabe, né, dessas coisas, se nosso coração nos condena, quem dirá Deus, né? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhes pedirmos dele receberemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Por isso que diz, né? Deus não ouve pecadores. Se nós estamos na presença dele, né? Segundo os mandamentos, no amor de Cristo, né? A gente pede. E se for da vontade dele,
Ele nos dá. Mas ele dá o quê? Ele dá o que nós precisamos. Dá o que precisamos. Por isso que a gente tem que saber pedir. Deus fala, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então que a gente venha aprender a pedir. Para aprender a pedir só assim, ó, só lendo. Tem outro caminho. Não tem. E pedir discernimento para Deus, porque sem discernimento da palavra, pode ler 300 vezes, não vai adiantar. Temos que ter sabedoria e discernimento da palavra. Por isso, devemos orar quando vamos fazer esse tipo de obra, né? Ler a palavra, digo. Devemos orar quando a gente vai ler a palavra, para Deus abrir os nossos corações. E o seu mandamento é este, que creamos nos filhos de... creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vou ler essa palavra de novo. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Quem guarda os teus mandamentos. Quais são os mandamentos? Tem muita coisa aqui, ó. Muita coisa. Para a gente saber, nós precisamos ler. Quem guarda os seus mandamentos? Né? Quem guarda tem o Espírito de Deus. Quem ama o teu irmão tem Espírito de Deus. Mas se a gente não tem o mandamento no coração, e aí? Como é que a gente vai fazer? E se a gente não tem o costume de ler a palavra? Como que a gente vai saber os mandamentos? Como a gente vai fazer essa transformação? Como a gente vai amar o nosso irmão como a nós mesmos? E como a gente vai amar a Deus? Não tem jeito. Sempre eu falo dessas coisas aqui, irmãos. Hoje em dia tem uma coisa que se chama Bíblia em áudio. Não é a melhor coisa, mas para quem não sabe ler, ou a pessoa às vezes, não tem tempo de ler. Mas se tem a Bíblia em áudio, a gente pode ouvir de casa para o trabalho. Em tantos espaços aí que a gente tem tempo de ouvir, se a gente não pode ler. Então a gente precisamos dar um jeito de driblar isso. Precisamos ler a palavra ou ouvir a palavra. Para a gente saber as leis, para a gente obedecer as leis, para a gente estar em Deus e Deus na gente. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai seus espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas já têm levantado no mundo. Só Deus na causa. Hoje em dia a gente ouve tanta coisa, minha nossa, eu tenho vontade de sair correndo às vezes, sabe? Porque quem lê a palavra, quem conhece a palavra, sabe muito bem o que está sendo pregado lá no altar. E a gente verdadeiramente não conhecemos todas as pessoas que vão pregar em cima do altar.
Lá em cima do altar é uma maravilha, é um santinho, é uma beleza. Mas e dentro de casa, e fora da igreja, e na rua, é onde ele está? O diabo é astuto, irmão. O diabo é astuto. Então vamos conhecer a Deus para a gente não ser enganado, como fala a palavra de Deus. Não é só ouvindo as pessoas pregar na igreja que a gente vai ter edificação no espírito. Nós precisamos verdadeiramente conhecer a Deus, lendo a palavra de Deus ou ouvindo através de um áudio. Porque tem muitos falsos profetas, e isso foi nos avisado de antemão, há mais ou menos 2000 anos atrás. Se aquela época tinha, então que dirá agora que é os finais dos tempos? Ou não é os finais dos tempos? Se aquela época João já estava falando que já estava perto do fim, então imagina agora. E se ele estava falando que já tem, irmão, já tem os anticristos, os espíritos que enganadores. Tem muito. Dentro das igrejas, impondo as mãos na cabeça do povo. Tem muito, irmão. Começa a perceber o fruto, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Você está vendo dentro da igreja alguém que fica contendendo com todo mundo, sempre está brigando na igreja, sempre está discutindo. Irmão, tem alguma coisa errada. Se a pessoa tem o Espírito de Deus no coração, ele ouve as coisas e ele não abre a boca. Muito pelo contrário, ele começa a orar. Ele não vai discutir com ninguém, não. E se essa pessoa é você, o negócio está estreito. Começar a orar, pedir perdão a Deus, pedir para que Deus mande o Espírito para tirar esse mal que está no seu coração, para você vir se transformar na presença de Deus. Porque briga, contenda, tudo isso daí, porfia, isso não é de Deus. Está aqui, ó, Paulo fala a respeito dessas coisas na palavra. Precisamos conhecer a palavra, como eu tenho dito, para a gente não ser mais um enganado, porque tem muita gente sendo enganados, muita gente. Vou até ler de novo essa passagem, capítulo 4. Amado, não os creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir. E eis que está no mundo. Já está no mundo, né? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está com vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós, o espírito da verdade, o espírito do erro. Amados, amei-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, né? Que a gente está cansado de saber, né?
Nisso está o amor, não em que nós Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelo nosso pecado. A gente está cansado de saber, né? Que Ele nos amou primeiro, não que nós tenhamos amado, mas Ele nos amou, né? E nos escolheu. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeito o seu amor. E em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o teu Espírito do amor. Então, para a gente saber, né? Para a gente saber se a gente tem o Espírito, para a gente saber se Deus é conosco, a gente tem que estar amando os nossos irmãos. Todos, sem exceção. Nós devemos ter esse amor e não devemos fazer acepção de pessoas, como Cristo também não fez. Aí sabemos que Deus está no nosso coração, quando amamos uns aos outros, né? Sem desejar o mal, né? Sem empinar o nariz, sem falar com as pessoas, ignorar, né? Eu te digo mais, isso daí também não é só dentro da igreja, não, é na rua também, dentro de casa, né? Principalmente porque na igreja tudo é bem mais fácil, mas aí em casa, é no nosso dia a dia, é essa prova que a gente tem que passar, provar isso para Deus, né? Que somos dele, ele sabe, né? Mas se a gente quer ter essa vida, a gente precisa sim amar. Deus precisa ver isso em nós. Essa transformação vem de nós, né? Quem tem o amor de Deus, né? Se ajoelha, ora, pede perdão, pede discernimento da palavra, pede perdão a Deus, pede perdão pelos irmãos que um dia brigou, né? E aí Deus vai ajeitando as coisas, como eu disse, né? E nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, está nele e nele Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. O amor, quem está em nós? O amor e quem está em nós? Em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também, neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Eita glória!
né? Deus sempre me usa para falar dessas coisas aqui, né? De amar o próximo como a si mesmo. Porque como diz aqui a palavra, né? Se a gente não amar o nosso irmão, como a gente vai amar a Deus? Se a gente ama o nosso irmão que está aqui com a gente vê, a gente, né, apalpa, a gente pega. Se a gente não amar esse irmão, se a gente não tem esse amor, esse sentimento de misericórdia, porque nós sabemos que o mundo vai perecer, né? O mundo vai perecer, dá dó dessas pessoas, para falar a verdade, porque não tem o amor de Deus e vai perecer, vai morrer, vai acabar. Por isso que temos que ter misericórdia, amar os nossos irmãos como a nós mesmos, né? Para Deus nos amar e para a gente também provar esse amor para com Deus, como eu disse aqui. É bem forte, essa palavra é muito linda, né? Essa palavra de João. Deus tocou meu coração hoje para mim ler. E eu gostaria de pedir aos irmãos que venham compartilhar, né, essa obra, para mais irmãos vir assistir esse vídeo, para que Deus venha entrar nos corações, transformar, né? Porque, como sempre digo, né, a fé sem as obras é morta. Precisamos fazer a fé de uma forma ou de outra, né? E quem puder, né, nos ajudar a fazer a obra, compartilhar, assim eu agradeço. Em nome de Jesus.